Canil para Cachorro Louco, que agora ele vai, como é que a gente pode falar? Adaptado, né? Para um média-metragem. Média-metragem. Conta pra gente, então. Primeiro o livro aqui, essa obra, e depois do média-metragem. O Canil para Cachorro Louco, eu escrevi essa história em 2006, faz tempo. E eu publiquei pela primeira vez num livro chamado Casa Velha Nightclub, um livro de contos. Né? Ele era o último texto, né? E também aí, pessoal, mais um para ser cancelado para virar best-seller. Censurado, por favor, porque tem sexo aqui dentro. Então isso aí é terrível, tá? Isso é para, claro, essa leitura é para adultos, né? Não é o mesmo público, evidentemente. Mas a história é a seguinte, a história do professor Genésio Campanelli, que ele era um cara totalmente certo, totalmente reto lá no caminho dele e tal. Ele já está com uma certa idade, está se aproximando dos 60 anos, e aí ele tem aqueles 5 minutos de bobeira na vida dele, tá entendendo? Ou seja, ele procura um serviço feminino especializado, ou seja, ele procura uma garota de programa. Sim. E depois disso, assim, acontece o diabo na vida dele, sabe? Tipo, daquele negócio que se desse para voltar esses 5 minutos atrás, ele faria, né? Voltava, né? Até porque nem foi tão bom o negócio. Nem compensou o incômodo todo. E aí é isso, porque daí ele passa a sofrer também uma chantagem, né? E a vida dele todinha pode ser destruída, né? Também tem a ver com as novas tecnologias, né? Esse tipo de coisa e tal. Pois bem, essa história, ela ficou então circulando, assim, depois foi feito esse livrinho pela editora Grifos, uma editora lá do Rio de Janeiro, né? Eu gostei muito desse livrinho, assim, um livrinho pequenininho, né? Não para em pé, mas... mas tem uma boa história. Pra você ler assim num sábado à tarde. Assim. Rapidinho, legal. E aí ficou esse tempo todo e tal. Lá por 21, 22, ali naquela ressaca da pandemia, eu comecei a estudar cinema. Né? Porque eu já estudava, sempre estudei, mas principalmente a parte do roteiro, né? Sim. Sempre me preocupei mais com o roteiro e tal. E aí eu então... daí é o seguinte, aí no ano 2000 aqui em Blumenau, nós fizemos um curta-metragem. Tu que gosta de história de Blumenau. Quero ver. Quero ver se eu já não vi. Chama-se O Impostor. Não. O Impostor... Ele é baseado num conto meu, mais ou menos desse tamanho, chamado O Impostor. Na época eu fiz o roteiro. Quem dirigiu foi o Andreas Petter. Foi uma galera legal. E foi um trabalho bem bacana. Foi exibido no shopping, no cinema. Não tá hoje no YouTube? Só a metade. Só a metade. Só a metade. Eu tenho ele inteiro. Original. Eu te mando. Tá bom, legal. Mas ele tá num privado lá. Tá. E, enfim, foi feito esse curta. E aí eu fiquei nessa, né? Estudar cinema, tá? Eu fiz curso com, por exemplo, William Rabkin, que é o cara que criou o Monk, aquela série. Eu fiz curso com o Sid Field, né? O Robert McKee, que é o grande papa do roteiro hoje em dia e tal. Mas eu nunca tinha estudado o cinema mesmo, assim, as outras etapas, né? Então eu comecei a estudar a questão da iluminação, da câmera, né? E principalmente da direção, né? Fiz, enfim, vários cursos e tal. E aí nós fizemos aqui em Blumenau 4 curtas-metragens. Curta-metragem, 5 minutos, 11 minutos, 8 minutos, assim, bem, né? Que seriam curtas, assim, eu chamo, né? O curta escola. Para aprender, tá entendendo? Para fazer algumas experiências, alguns testes de câmera, trabalhar com atores, né? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Sim. Então fizemos esses 4 curtas, eles ainda não foram lançados, serão todos lançados em setembro, junto com esse filme aí. E agora, mais recentemente, então, né, graças aí à Lei Paulo Gustavo, né, nós conseguimos então aprovar um projeto, fizemos uma equipe muito boa, né, equipe técnica excelente, a equipe de atores também, uma equipe com atores profissionais mesmo, tal, né? E aí fizemos então a filmagem dessa história. E aí eu adaptei, né? Porque aí essa história ela brinca com a própria literatura. Então isso não ia casar bem no filme. Então o filme brinca com o próprio cinema.
Né? Então a história é a história do pobre professor Genésio Campanelli. Ao mesmo tempo é a história de um grupo que está fazendo esse filme. Ah, é? É quase que como aquele... Meu Deus, aquele cara que tá sendo filmado e não sabe que tá sendo filmado? Show de Truman? Não é assim, ele é metalinguístico. Assim, Tá. tipo, porque o que acontece? Tem o diretor do filme, na ficção, ele é feito pelo Sérgio Barreto, o ator. Ó, esse é um cara de Blumenau que tá fazendo sucesso aí Legal, fora, fazendo bacana. coisas legais aí. Então ele faz o papel desse diretor, que é um cara totalmente egocêntrico, um cara, né? E ele tem uma visão, ele quer fazer um cinema mais comercial. Né? E tem o assistente de direção, que é feito aqui pelo Jean Massaneiro, outro ator também muito bom, né? Com grande experiência no teatro e tal. Que ele é um cara mais do tipo assim, novelle vague, sabe? Um cinema europeu. Mais pela arte, mais cult. Isso, aquele cinema mais silencioso, aquela coisa mais conceitual e tal. E aí a história do professor vai sendo contada. Lá pelas tantas, os dois têm um arranca-rabo no set, né? E porque eu sempre digo, um filme sempre tem que ter um soco. Senão não é filme. E aí eles se pegam lá, o diretor vai para o hospital e ele assume, ele é obrigado a assumir o filme. Porque tem um contrato, né? Tem um prazo, né? Sim. E aí o filme muda completamente. Ou seja, ele deixa de ser aquele estilo mais comercial. Mais blockbuster, assim. Recortadinha, e passa a ser aquela coisa mais tipo conceito. Jean-Luc Godard. E eu tô correndo o risco, porque nesse momento é capaz que eu perca o público, né? Porque o filme ele dá uma caída. Mas esse é o objetivo. Cara, que legal. É realmente, como tu falou, brincar, né? Com o cinema dentro do próprio filme. Exato. Cara, que interessante isso aí. Eu não lembro de ter visto isso. Tipo, ele dá uma mudança, assim, no formato, no conceito, no próprio filme. Cara, que interessante isso aí. Depois, na virada final, o diretor... Ele reassume. Ele vem com um taco de beisebol e toma o poder. E volta a ser o aí que era. Volta a ser. Caramba, cara. Tá, em agosto essa estreia? Não, setembro. Setembro, cara. Dia 11 de setembro, lá na Fundação Cultural, nós vamos fazer uma exibição assim, Pública. presencial, né? Certo. E depois vai para o YouTube. Cara, que massa. Eu fiquei muito curioso. Tá, e aí, assim, me diz uma coisa. Quantos minutos por ser um média? Ele ficou com 50 minutos. 50 minutos, muito bom. E aqueles outros 5 vão ser exibidos juntos? Daí eu tenho que ver se eu vou conseguir exibir aquilo na mesma ocasião ou se eu vou já botar direto no YouTube. No YouTube, perfeito. Porque eu tenho 2 daqueles estão completamente finalizados e outros 2 estão em processo de finalização. E o quinto seria esse o média, a metragem? O quinto é o médio. Ah, beleza, entendi. E os 5, no caso, foram contemplados pela lei Paulo Gustavo? Não, só o médio. Só o médio. Isso é que eu quero agradecer. O pessoal aí, o Paulo Zimmermann, Gabriel Afonso e grande elenco aí, que quando a gente começou a fazer os curtas, né, a gente começou a fazer o curta SO, sem orçamento. Gostei. Tipo, Já no pelo mesmo. Que tem o curta BO, baixo orçamento. O nosso era SO. SO. Caramba. Então assim, foi na realmente raça. para fazer uma experiência e tal. E isso foi importante, porque se a gente não tivesse feito esses curtas, né, seria muito mais difícil para a gente fazer o média. Né? Isso tudo gerou base para vocês fazerem o média. Média, Então foi uma espécie de um projeto mesmo. Sim. Foi de propósito e tal, né? Claro, a gente sabia que ia vir a lei, né? Então... Já estavam se preparando para isso? Ninguém tinha garantia de nada, Sim. que ia ser aprovado e tal, mas calhou que fomos aprovados, né? Então a gente teve essa verba para fazer esse filme. Porque, cara, o cinema, ele realmente é caro. Ah, sim. É muito caro. Cada equipe, deslocamento e alimentação. Locação de espaço. Equipamento, sabe? Iluminação. Edição. Os profissionais também são profissionais muito especializados. Claro. Então são E é isso, né? Precisa de profissionais especializados para que o produto final seja bom. Senão tu vai ter uma coisa bizarra ali para apresentar, né? Que não é a proposta, né? E os atores também, que a parte digamos, o diretor, né? O diretor de cena, né? É você lidar muito assim com os atores, né? Você colocar aquilo, né? Qual é a sua ideia, né? Porque um filme é o seguinte, olha, quando você lê um roteiro, você pega o roteiro, a atriz ela vê um filme, o ator vê outro filme, o diretor de fotografia vê outro filme, o operador de áudio vê outro filme. Sim. Cada um vê um filme.
porque é polissêmico, né? Sim. Então cabe ao diretor, quer dizer, qual é a tarefa do diretor? Então o diretor ele não deve ser nem muito arrogante, mas ele também não pode ser muito humilde demais. É muito democrático, né? Ele tem que, diretor, dirigir, dar uma direção. Isso. Então ele tem que assim dar uma mínima direção para aquilo ser um filme só. Exato. Senão ele vai ficar um Frankenstein. Ele fica um Frankenstein, é verdade. Fica um Frankenstein. Então às vezes até você tem ideias que são muito boas, né? Mas elas têm que ser descartadas porque elas não pertencem àquela narrativa. Exatamente. Então, Exatamente. Isso é o que faz. As pessoas me perguntam, o que faz o diretor? O diretor faz isso. Ah, legal, cara. E nesse projeto aqui, tu foi o quê? Porque tu já é o autor da história. Isso. Tu chegou a trabalhar com direção? Tu é o diretor, não? Eu sou o diretor. Ah, tu é o diretor. Então daí tu saiu da zona de conforto, que não é tão confortável assim, né? O escritor, meu Deus, são noites e noites, né? Trabalhando e tudo mais. Mas aí tu se permitiu ir para uma outra área que tu não tinha. Por isso que de tanto estudo e tal. Isso. É por isso que eu falei, né? Que eu comecei a estudar cinema. Sim. Com o objetivo de dirigir. Porque até então eu só escrevia. Exato. Aí nesse caso eu fiz, né, o roteiro e direção. E querendo ou não, tu como escritor e agora, né, como diretor, nenhuma obra tua foi colocada para vídeo, né? Só o Impostor. Tá. Lá em 2000. 2000, né? E o no caso daí seria o... Não, daí não. Porque o Boris e Rufus já é original. Roteiro original. Então, realmente, nunca tive. Mas vamos pegar então o Impostor. Não sei se foi a experiência, mas o que eu gosto também muito de cinema, assim, né? E aí o que eu percebo às vezes é que o escritor, às vezes, ele fica, de certa forma, chateado porque o diretor não compreendeu a obra e aí transmite através do seu olhar. Então é isso, né? Tu, como escritor, tu sabe exatamente agora com o chapeuzinho de diretor como que tu queria a essência da obra, né? Então isso e aí eu não posso reclamar. Exatamente. Não vou poder. Cara, que porque legal. Tem muito assim lá, alto cinema, lá em Hollywood, até na Europa, sempre aparece o escritor dizendo, não gostei. Isso. Eu não tenho esse direito. Tu não tem, tu não vai fazer isso aí, né, cara? Que legal. E a imprensa, ela exatamente pega, já vai direto, assim que sai o filme, já vai direto pro autor, né, pra falar, e aí, o diretor conseguiu atingir aquele negócio, né? Ou não, realmente pegou a essência e tal, transmitiu, foi melhor do que eu imaginava, né? Mas, cara, assim, é uma experiência fascinante, sabe? Eu acho que um cara que ele é autor e diretor, assim, ou talvez um dos maiores, é o James Cameron, né? Autor no sentido de fazer... Da história, roteiro, né? Por exemplo, Avatar, né? Isso, então ele fez o roteiro, né? E ele, aquele negócio, né, que eu acho muito legal, ele esperou a tecnologia avançar, melhorar para conseguir entregar o que ele queria, né? Assim, ó, o... written and direct by, né? Isso tem bastante. Por exemplo, Tarantino. Eu ia falar do Tarantino e tem o Woody Allen, né? Woody Allen, né? Tem vários autores que são assim. Agora, diretores, né, que são assim. Agora é o seguinte, por exemplo, o escritor, o cara é escritor, né, escreve romances. Aí ele vai dirigir, normalmente é um fiasco total. Né? E falo isso sem qualquer tipo de receio. Por exemplo, Norman Mailer foi um escritor norte-americano muito importante, né, contemporâneo, ele morreu uns anos atrás. Ele dirigiu um filme uma vez baseado num romance dele, num livro dele, né? E foi né, com o perdão da palavra, foi uma bosta. Foi muito ruim, muito ruim. Depois ele mesmo admitiu. Tá? O Paul Auster, Paul Auster faleceu esse ano aí, né, de um câncer aí. Tinha também uns 70 e poucos anos. O Paul Auster também, sempre um romancista assim, muito cult, muito celebrado, né? Muito lido. Ele fez alguns filmes... Também não foram filmes assim que... Né, não foram desastres totais, mas também não... Né? Então, assim, muitas vezes quando o escritor ele se torna diretor de cinema, normalmente não dá certo. É um risco muito grande. Então, isso me incentivou bastante. Por quê? Porque eu acho que comigo vai ser diferente? Não. Porque eu já fracassei, tá entendendo? Então... o que vier é lucro. O que vier é lucro. Boa, pronto. Boa. Cara... Maravilha.